Olá, hoje eu quero falar sobre um problema bem recorrente que os meus seguidores me contam quando eles pensam em revalidar o diploma deles de medicina nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, meu nome é Iago Cabral. Eu fui médico no Brasil bastante tempo, né? Parecia uma eternidade, né? Deixa eu ver. Fui médico no Brasil 7, 8 anos. E atualmente eu sou médico nos Estados Unidos, no Texas, tá? Eu faço residência aqui do que seria equivalente à clínica médica, que se chama Internal Medicine. Ao terminar a residência aqui, você é um médico especialista como qualquer outro médico americano, tem acesso às mesmas oportunidades de emprego, os mesmos salários, tá? Se você pesquisar aí o salário médio de um médico clínico nos Estados Unidos, vai ser coisa aí de 326 mil dólares por ano. Sempre sai em relatórios, isso sempre vai reajustando, varia, mas é por aí, tá? E aí, nesse processo aí de revalidação, muita gente me manda mensagem. Iago, eu ainda não criei coragem para começar, e eu acho isso muito curioso, porque o que que a pessoa quer dizer com criar coragem, né? E eu entendo perfeitamente, porque a coragem, na verdade, ela é uma barreira psicológica muito grande. E a boa notícia é que você não precisa de coragem para começar, tá? As provas, elas podem ser feitas no Brasil mesmo. Eu fiz as minhas provas na rua ao lado da minha casa, as provas de revalidação. O processo consiste basicamente em provas e estágios. Então você pode fazer as provas primeiro, revalidar do Brasil mesmo, e depois de já revalidado, já com a sua certificação em mãos, tá? Esse certificado aqui, ó, certificado ECFMG, você pode fazer seus estágios. E aí, com seus estágios, você pega cartas de recomendação e você aplica para residência médica nos Estados Unidos, que é um processo anual, todo setembro tem. Mas o que é que as pessoas tanto querem dizer com coragem, tá? Existe a coragem para você convencer a si mesmo e a coragem para lidar com os outros. Eu acho que todo concurseiro passa um pouco por isso, né? Porque se você parar para pensar, o processo, assim, o estudo para os Estados Unidos, se você souber o material que você está usando, se você souber o método correto, né, como eu mostro nos meus cursos, nas minhas mentorias, acaba que é algo bem previsível, tá? Eu acho muito mais tranquilo hoje estudar para residência americana do que para brasileira, né? Basta ver, na brasileira, o pessoal está acertando 85% da prova, não está passando. Tem seguidor meu que está fazendo já 2 anos de medicina da família no Brasil para ganhar bônus para prova de residência. Então, qual que é a coragem que esse processo precisa, né? Assim, eu entendo que você tem toda a coragem para você mudar de país, claro, não estou questionando isso, tá? Mas a coragem do passo inicial, ela parece que é um obstáculo muito, muito maior do que ela realmente é, tá? Primeiro, que é muito mais barato estudar para as provas americanas que estudar para as provas brasileiras. Já existe uma tonelada de material gratuito da primeira qualidade. Tem aí, eu mostro no meu curso, já existe um banco de questões, por exemplo, feito por uma inteligência artificial, que foi a inteligência artificial que primeiro, na história, acertou 100% das provas, dos STEPs, tá, que são as provas de revalidação nos Estados Unidos, também conhecidas como USMLE, né, USMLE. E esse banco de questões, essa inteligência artificial, ela é gratuita para médicos e estudantes de medicina, inclusive médicos e estudantes de medicina brasileiros. Eu, inclusive, me inscrevi com o meu CRM só para fazer o teste. E assim como ela, hoje você tem uma miríade, mas muita coisa de material gratuito de primeira linha. Eu mostro ao longo de várias aulas do meu curso. E mesmo o material pago, né, que é o padrão ouro do banco de questões, custa aí US$ 500. Então, para o médico que já é formado, você dá aí os plantões, você paga. E para o estudante, se não tiver dinheiro, eu na minha época de faculdade não tinha dinheiro para nada, você vai estudando pelos materiais gratuitos, devagarzinho. Quando você formar, você paga os materiais pagos. Então, assim, você sabendo como estudar e sabendo por onde estudar, fica algo bem palatável. Os estágios também, a questão de organização, né? Depois de formado, você dá uns plantões a mais, você paga. Eu paguei meus estágios tudo com dinheiro de plantão, me esfolava de dar plantão, voltava endividado, corria atrás. Então, isso aí tudo dá para fazer. Então, assim, a coragem para convencer a si mesmo de fazer as provas, de começar,
Eu vou te falar que não existe, porque assim, não precisa, né? Você não precisa juntar essa coragem. Porque você está estudando para um concurso, entendeu? É um concurso público. E é um concurso público que, assim, um material de estudo de primeira linha, muito melhor que qualquer coisa que você encontre no Brasil. Tá? Tanto para a residência brasileira, quanto agora no Brasil estão querendo desenvolver material para a residência americana, para essas provas. Não tem nem comparação com o material americano, eles estão 100 anos à frente da gente. E o material americano ainda é muito mais barato. E, assim, esse material, essas provas, elas são feitas para o aluno ser aprovado, né? Você compara, por exemplo, a taxa de aprovação na primeira prova de médicos estrangeiros é por volta de 70, 75%. E se você souber o que você está fazendo, como eu mostro na minha mentoria, no meu curso, você vai para a prova com a certeza estatística da sua chance de passar, da certeza estatística mesmo. Sabe quem te dá essa certeza estatística? A própria banca. Então, a própria banca que organiza a prova te dá condições de você fazer pré-testes simulados oficiais que vão te dar certeza estatística da sua aprovação. Ela não quer reprovar ninguém. Você compara com a realidade do Revalida brasileiro, né, que a taxa de aprovação é menor do que 5%. Compara com a realidade da residência médica brasileira, que o aluno acerta 85% da prova e não passa. Tem que ficar um ano fazendo medicina da família, às vezes dois, para conseguir um bônus e passar na prova, né? Eu estava achando que era um ano e os meus seguidores estão dizendo que estão tendo que fazer 2 anos agora, tá? Isso é o que os meus seguidores têm me contado. Então, assim, eu acho que você tem muita coragem para ficar no Brasil, sinceramente. Assim, nesse aspecto aí de fazer prova, você, para estudar para residência brasileira, aí precisa de muita coragem. Porque você não tem certeza nenhuma que você vai passar. Tá? Você tem uma série, nos Estados Unidos te dá uma série de ferramentas estatísticas oficiais para te dar certeza da aprovação. Você marca as provas quando você quiser, você faz as provas no Brasil mesmo. Material de estudo muito mais barato e muito melhor. E assim, beleza, né? Você vai ralar pra caramba, você pode acertar 85% da prova no Brasil e não passar. Vai ter que fazer 1 ano ou 2 anos, às vezes, de medicina da família, e no fim de mundo, sendo feito de capaz por vereador semi-analfabeto, correndo o risco de ser agredido por paciente, não poder falar nada. Se reclamar que foi agredido, é demitido. Tá? Basta você ver as notícias aí. O médico é agredido no Brasil a cada 2 horas. E aí você passa na residência médica brasileira. Tá? Passou. 3 anos de residência. Residência e plantão por fora, tá? Eu sei bem como é que é. E terminou a residência brasileira, o que que te sobra? Sobra você se esfolar de dar plantão para comprar cota de cooperativa, cota de grupo intra-hospitalar, de repente ir fazer mais uma sub, para depois você receber R$ 55 do plano numa consulta, para você entrar num grupo aí e ficar passando visita de graça assim por 10 anos, na expectativa de ir para a cabeça, comprar uma cota de cooperativa de R$ 250 mil, te entubarem lá para você entrar no grupo. Se você não entrar no grupo aqui, você não consegue atuar na cidade, né? Tem cidade no interior de Minas, seguidor meu estava falando que cota de grupo intra-hospitalar estava 1,5 milhão. Então, assim, no sentido de investimento de tempo e de dinheiro, o sujeito para fazer residência no Brasil tem que ser muito corajoso. E aí os meus seguidores me contam, né? O Iago, eu tenho 3 RQS, eu faço endoscopia, estou em São Paulo, estou recebendo R$ 85. O outro é cirurgião, recebeu 260 por uma cirurgia. O outro é cardiologista, tem consultório, é R$ 55 uma consulta. Sem contar a quantidade de glosa que os planos fazem. Ah, Iago, mas eu vou viver só de particular. Tá bom, meu filho, tá bom. Esse tanto de especialista aí com muito mais experiência que você, se prostituindo aí, sendo prostituído, melhor dizendo, por plano de saúde, por grandes redes hospitalares, eles são bobos, né? Você que está chegando agora no mercado já vai chegar e vai ficar só no particular. Esse pessoal todo aí, cheio de RQE, que foram seus professores, que estão no mercado há 10, 20 anos, eles são bobos, né? Você é especial. Então é isso que você está me dizendo. Você é um mico-leão do rabo rosa, né? É isso que você está me dizendo, né? Vamos ter senso de realidade. Então, assim, sinceramente, eu acho que para você estudar para as provas, você não precisa de juntar coragem. Mas por que que as pessoas têm tanto medo? Por que que precisa de tanta coragem? Por que que elas me dizem, Iago, eu ainda não criei coragem? Por quê? Por causa da opinião dos pares. Tá? No Brasil tem muito isso. Então, meu conselho para você que está chegando agora, você que quer revalidar, né, você que já entendeu que não existe futuro para a medicina brasileira, que é sair do aeroporto. Cara, não conte para outros brasileiros seus planos. Tá? O Brasil tem a síndrome do caranguejo no balde.
Você conta para o americano que você vai, sei lá, vender geladeira para pinguim. O americano imediatamente ele começa a imaginar maneiras pelas quais isso daria certo. Ele vai falar, não, você fala que é um armário com luzinha, um armário iluminado. Daqui a pouco o americano está te conectando com um amigo dele lá de Wall Street, você vai fazer a IPO da sua fábrica de geladeira para pinguim. No Brasil, bicho, o brasileiro, no Brasil a definição de maturidade é o seguinte, né? O Spoldaios de Aristóteles, o homem maduro, ideal, é aquele que se contentou com o fracasso. A maturidade brasileira é se contentar com o fracasso. Então, um casamento fracassado, né, uma profissão uma fracassada, um emprego muito bosta, passar a vida inteira aí se prostituindo para plano de saúde, grandes redes hospitalares, a vida é assim mesmo. E se você quer mais do que isso, eles imediatamente, né, eles olham para você assim, o brasileiro, com aquele ar de sabedoria. Você tem que sonhar com o pé no chão, isso não é bem assim. E aí começa assim um catatal de desculpa, né? O brasileiro ele se acha muito esperto quando ele consegue dizer motivos pelos quais alguma coisa não daria certo, né? Por definição, qualquer coisa que você vá fazer, existem muito mais maneiras pelas quais ela não dará certo do que maneiras pelas quais ela dará certo. Por isso que você aplica energia, né? Por exemplo, se você disser para mim, né, Iago, eu vou atravessar a rua, né, eu posso incorporar aqui a síndrome do brasileiro, do caranguejo no balde, e vou te dizer mil maneiras pelas quais essa travessia da rua não vai dar certo, né? Você pode ser atropelado por um caminhão, você pode ser cair um drone na sua cabeça, você pode ser picado por uma cobra, você com a tampa de bueiro voadora pode atingir sua cabeça, como acontece no Rio de Janeiro, pode ter um terremoto, o chão pode se abrir, você pode escorregar e quebrar o quadril. Você pode ter um infarto fulminante no meio da travessia. Então, quando você fala para um brasileiro que você está estudando para um concurso, que você vai abrir uma empresa, que você vai fazer qualquer coisa, ele imediatamente ele começa a dizer assim, né? No auge da maturidade, da sabedoria dele, né, o espoldaio aristotélico, ele começa a dizer aquela coisa que todo brasileiro sempre diz: não, isso aí é peixada, isso aí é só para quem tem gente lá de dentro, é para quem tem QI, né, isso aí é só para quem é grande pesquisador, só quem tem parente nos Estados Unidos, só para quem é milionário, pode fazer intercâmbio a vida inteira, só para quem é prêmio Nobel. Isso vale para tudo, tá? Se você falar para um brasileiro que você está estudando para o concurso público da PF, é a mesma coisa. Isso é para quem tem fechado, é para quem tem gente lá dentro, é para quem é filho do desembargador, do governador de não sei lá das quantas, nem adianta. É tudo carta marcada, qualquer coisa. Vou abrir uma barraquinha para vender capinha de celular. Ele vai começar a inventar um monte de coisa. Isso aí já está muito saturado, a polícia vai te tomar, já tem uma em cada esquina, isso não vai te dar dinheiro. Então, o brasileiro, assim, se você for ouvir o brasileiro, você vai deitar no chão e esperar morrer, que infelizmente é o que a maioria dos brasileiros fazem, inclusive os médicos, né? Pega dois RQS, pendura na parede e vai se prostituir para plano de saúde, para grupo, grande rede hospitalar, lá, a Secretaria de Saúde, sonhar lá com um carguinho lá de chefe de enfermaria, de subsecretário de alguma porra, né? Aspone, assessor de porra nenhuma, porque o sonho dele é cavar uma aposentadoria, né? O cara faz mestrado porque, ah, não, se eu fizer mestrado e passar no concurso, aumenta meu salário de aposentadoria em 30%. Então o cara já começa a vida profissional já planejando a morte dele, né? Então, essa que é a cultura do Brasil. Meu conselho para você é exatamente esse. Você está pensando em criar coragem porque você quer a aprovação dos seus pares. Não faça isso, tá? Se você se coloca numa situação em que você quer a aprovação de quem fracassou no que você está tentando alcançar, você já está lascado. A pior coisa que pode acontecer é você ter a aprovação dessas pessoas. Então, não conte seus planos. Era o Ronald Reagan que tinha essa frase, né? Você pode conseguir o que você quiser na vida, desde que você não faça questão de levar os créditos por isso. Então, enquanto você estiver estudando, boquinha de siri, né? Se você já tiver uma residência antes no Brasil, ótimo, né? Ninguém precisa saber. Se você não tiver, você fala que você está estudando para residência brasileira, tá difícil para todo mundo, inventa qualquer coisa, né? Eu, por exemplo, depois da pandemia que eu peguei firme mesmo para estudar, e se você tiver uma carga horária de estudo extensa, não é problema nenhum, não é vergonha nenhuma você levar um ano para fazer as provas, tá? Então você leva um ano para fazer as provas, 2, 3 meses fazendo estágio, e você aplica em setembro daquele ano para residência médica. O resultado sai em março do ano seguinte. Então, nesse tempo aí, se as pessoas começarem a te perguntar, você fala qualquer coisa. Fala, não, eu estou aqui
estudando para residência, estudando para R+, estudando para sub, mas não inventa, não fala que você vai estudar para os Estados Unidos. Que aí sim você vai precisar de ter coragem, desgastante, todo santo dia. Vão começar a te perguntar. E aí, não foi ainda, né? Porque na cabeça do brasileiro é parecido. E não é, poxa. Tem toda uma adaptação que você precisa fazer, né? E imediatamente o brasileiro, seus colegas já vão se sentir meio afrontados, né? Como assim, né? Ele se acha melhor do que a gente? Quem esse cara pensa que é para falar de Estados Unidos? E aí começa, né? Que nem um empresário, né? Os seus amigos, seus parentes começam a perguntar se você já ficou rico. No Brasil, teus colegas de plantão, e aí, quando é que você vai para os Estados Unidos? Não foi ainda? Já fez a prova? Né? É nessas horas que você descobre que Harvard tem uma filial só de primo de brasileiro, porque todo médico brasileiro tem algum primo que é dono de Harvard, é acionista de Harvard, lá é equity partner de Harvard. Todos eles têm alguma porra no Harvard. Né? Ah, não sei o que você não foi ainda, meu primo é dono lá de Harvard, meu primo é diretor de Harvard. Meu primo é o reitor lá de Harvard. Então, Harvard tem uma universidade aqui nos Estados Unidos, em algum lugar, só com primo de brasileiro. E aí, como não podia deixar de ser, se você manda assim, não, é bem mesmo. Que legal, fala com seu primo para me arrumar um estágio lá, para eu estagiar, pegar a carta de recomendação. Não, bem, não é bem assim. Você tem que ter, brasileiro sai com essa. Não, isso aí é só para quem já tem um currículo prévio, isso aí é só para quem já fez intercâmbio lá, eles inventam essa. Então, é bem clássico mesmo, né? Tá lá o cara dando plantão junto com você, ganhando R$ 70 a hora. E aí, você não foi ainda não? Mas meu primo já tá lá em Harvard já. Cara, essa essa é demais, né? Isso quando não fala que volta, né? Não, meu primo foi diretor de Harvard e voltou. Eu falei, aham, tá bom. Beleza, cara. A gente sabe que Harvard tem uma filial só para brasileiro. Então, cara, não fica comentando isso, porque aí você não vai precisar de coragem nenhuma. Você faz as provas lá quietinho, tá comendo devagarzinho, pedacinho em pedacinho a gente devora até uma baleia, como diz um amigo meu. Fez as provas, pegou seu certificado, cara, pronto, agenda os estágios, tá? Tem muito mistério não, e depois você aplica para a residência do Brasil mesmo. Quando o pessoal vai ver, você já está indo embora. Quando você for para os estágios, o pessoal perguntar, não, vou lá passear, né? Vou lá para Orlando, vou ver o Mickey, inventa qualquer coisa, né? Então, cara, eu assim, depois da pandemia, você imagina, eu já estava lá com uns bons 5 anos de formado, quando eu decidi entrar nesse processo, e eu era aquele cara que não deu para nada, né? Eu era um generalista lá qualquer, fazendo porta, um coringa eterno lá de fim de semana, de noturno, de feriado, aqueles plantões assim nos lugares em que ninguém queria, tomando calote, recebendo parcelado. Então eu era o cara ali da escala que não deu para porra nenhuma. E para os meus amigos mais próximos eu até contava, mas não deveria, tá? A gente não tem que contar nem para amigo próximo, a não ser que ele esteja no processo também. Então, por exemplo, eu conheci um casal no CTI que eu trabalhava, o Felipe e a Renata, eles me contaram que estavam no processo, eu contei, eu também estou, e no final das contas, eles me ajudaram demais e hoje estamos todos aqui. Eles foram para a Flórida, eu estou no Texas. Mas quem não está no processo, cara, não fica contando. Porque mesmo quem não tem má intenção vai começar a ficar, pô, mas você não foi ainda, e aí, o que é que tá faltando, né? Porque na cabeça do brasileiro, quem não conhece o processo acha que é só pegar uma passagem, né, pegar um estágio em qualquer lugar e pronto, né? Não precisa fazer mais nada, né? O Brasil ele ainda é muito isolado academicamente do mundo. Então não fica nessa de ficar contando. Então eu no plantão eu era o cara que não deu para nada. E quando me perguntava, bem que eu falava, não, estou fazendo um curso de day trade. E aí, você não vai fazer residência? Não, 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 estou fazendo curso aqui de day trade, tava mesmo. Então o pessoal me largava para lá, falava, pô, isso aí não deu para nada, esse cara é maluco, isso aí vai ficar tocando ficha na porta o resto da vida, né? E tá tudo bem, né? Por que que você quer a aprovação de quem não chegou onde você quer chegar, tá? Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que eles, mas assim, cada um tem seu caminho, eles tinham o caminho deles, eu tinha o meu. Se você começa a falar, né, que você vai revalidar nos Estados Unidos, vai fazer prova, vai fazer residência lá. Se você começa a falar da realidade da medicina brasileira e da realidade da medicina americana, cara, sim, ou vão te achar um cara muito metido, né, ou vão ficar absolutamente deprimidos. Então, era algo assim que não vale muito a pena você falar, a não ser que a pessoa esteja querendo ir também, né? Se a pessoa quiser e tiver com essa ideia de ir embora, tudo bem.
Muitos hoje querem, mas se não for o caso, né, ou vão te achar muito metido, ou vão ficar absolutamente deprimidos, né, porque um médico aqui nos Estados Unidos ganha US$ 300.000 por ano e no Brasil dá plantão por 12, US$ 15 a hora, né? Então, como é que você vai comparar? Então, assim, realmente, cara, não fica contando, tá? Faz tudo no sapatinho. Para você estudar para as provas, não precisa de coragem nenhuma. Você não precisa nem ir para os Estados Unidos para vir para cá para fazer a prova. Faz tudo do Brasil mesmo. No Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, Brasília tem, Recife tem, Minas Gerais tem, em Belo Horizonte. Então, Curitiba tinha, acho que fechou. Você faz as provas no Brasil e está depois das provas. Faz seus estágios quietinho, tá 2, 3 meses fazendo estágio. No sapatinho, se perguntarem se foi ver o Mickey e acabou teu problema, né? Então, eu acho que você precisa de muito mais coragem para ficar no Brasil. É verdade que existe o frio na barriga de você mudar de país. Isso existe, mas é um frio bom, né? É uma dor do crescimento. Eu acho que é muito mais doloroso você ficar num país em que você não tem perspectiva de nada. E aí, né? Vai fazer residência, pegar RQE, pega o segundo RQE, o que que te sobra agora? Comprar cota de cooperativa, entrar em grupo, comprar cota hospitalar, ficar lá passando visita no grupo, sendo explorado 10 anos, porque você vai para as cabeças um dia, né? E aí você vê lá o pessoal que já está nessa há 10 anos, onde é que eles estão, né? Tudo trabalhando 80, 100 horas por semana, muitas vezes passando visita em fim de semana, fazendo sobreaviso de madrugada até hoje. E você chegando agora acha que você vai ser especial? Claro que você não vai ser, cara. Essa é a triste realidade. O poder de compra do médico brasileiro cada vez menor, tá? Já é menos de 50% do poder de compra da minha época. O plantão hoje vale a mesma coisa que valia quase 10 anos atrás, e o poder de compra já caiu em mais de 50%. Eu tenho colegas que trabalham nos mesmos lugares, né? Eu tenho contato com eles até hoje, em que eu trabalhei em 2018, quando eu comecei a trabalhar. E o valor do plantão está basicamente o mesmo. Tá? Na pandemia aumentou um pouquinho, depois voltou ao basal. E a inflação já comeu mais de 50%. Então, assim, isso aí de você, aquela promessa eterna da gente, né? Não, ano que vem eu diminuo. Não vai diminuir, meu amigo. Você vai aumentar a sua carga horária. Que o custo de vida só aumenta. Vem os filhos vão crescendo, creche aí para os filhos hoje é uma facada, escola nem se fala, depois faculdade, meu amigo. Plano de saúde só vai aumentando. Então não adianta, você se coloca numa corrida de ratos, tá? Eu acho que assim, realmente, o sujeito para ficar no Brasil hoje, ele tem que ser muito mais corajoso. Então, tenha uma psicologia, uma postura, né, uma mentalidade mais inteligente. Não fica contando os seus planos, tá? Quietinho, é concurso público, tá? Pegou materialzinho ali de estudo, estudou quietinho ali no celular, fonezinho de ouvido, fazendo questãozinha, fazendo flashcard no plantão, quietinho, se perguntarem, tô estudando para residência em sei lá onde, tô fazendo curso de day trade, né? Outra clássica boa minha era, não, tô estudando para leilões. Leilões de quê, Iago? Leilão de cu de curioso, né? Então, eu também tinha essa. É claro que eu era uma pessoa muito querida. Então, assim, né, para te deixar em paz. E quando chega a hora, você vai embora. E aí você está se perguntando, não, Iago, entendi, realmente, né? Parece que está muito mais confortável você estudar para as provas americanas do que para as brasileiras. Realmente os materiais são muito melhores, você tem toda a segurança estatística que a própria banca quer te dar, se você souber usar. Agora, se você quiser saber como é que você faz isso, né, como é que são as provas, a revalidação, como é que você estuda, qual que é o método de estudo americano, que é tão estranho no Brasil, né? O Brasil é tão atrasado em método de estudo que isso no Brasil é chamado de estudo reverso, né, que é o estudo baseado em estudo ativo, por questões. Então, como é que você domina o estudo ativo, quais materiais você usa, como funcionam os simulados, como você vai para as provas com a certeza estatística da aprovação, onde você faz as provas, como são as provas, como você consegue estágios, como você vai conseguir suas cartas de recomendação, o que são cartas de recomendação, como e onde você monta seu currículo, né? Você pode muito bem fazer o meu programa, meu curso online, inspirado no meu livro digital, por um punhado de dólares, tá? Eu escrevi esse livro digital nos meses antes de eu passar na residência médica americana. Para quem não sabe, é um faroeste do Clint Eastwood. E por uma grata surpresa, eu realmente passei no Texas. Eu não sabia se eu ia passar no Texas, mas eu passei.
Então, foi uma profecia autorrealizável aí, com certeza tem um dedinho de Deus, obrigado, meu Deus. E esse livro digital deu origem ao meu curso, tá? Que já é um programa online, 100% online, em mais de 70 aulas, em que vou ali dissecando o processo detalhezinho por detalhezinho. Então, toda a burocracia, as inscrições, o visto, a parte de inglês médico, de inglês médico, como são as provas, os estágios, aplicação, currículo, tudo tá ali, tudinho, tá? Do zero eu pego pela mão e eu entrego ali tudo que eu queria que tivesse me dito quando eu comecei o processo. Eu realmente recomendo. Agora que você viu que precisa de muito pouca coragem para começar, especialmente se você fizer no sapatinho, segredo nosso, não vou contar para ninguém, tá sigilo médico. Então fica só entre a gente, só entre nós. Só vou contar quando sair sua aprovação. Quando sair lá sua aprovação, é claro que eu vou divulgar no Instagram, sendo da sua vontade. Se você quiser, a gente só divulga quando você já estiver aqui nos Estados Unidos. Aí a gente pode fazer isso também. Cada um tem sua preferência, tá? Aí já está longe da inveja, já está longe do mal olhado, e aí já pode divulgar à vontade, né? Então eu vou deixar aqui no link da descrição o, meu site, lá onde você pode adquirir o meu curso online. E agora, meu amigo, você já tem aí todas as ferramentas, né? Já está aí com o seu psicológico preparado, já sabe aí que a gente vai mantendo o sigilo, não vai precisar de coragem para começar, e a coragem assim para mudança, para mudar de país, isso aí a gente vai criando com o tempo, né? O segredo é ir com medo mesmo. Porque depois que as provas estão feitas, você já está certificado, você já falou, poxa, né? Já tô na beirada. Então você vai fazer os estágios. Nos estágios eu mostro lá como é que você consegue os estágios, como é que você pode colocar IA para conseguir estágio para você. Eu listo lá mais de 20 opções de locais para você fazer estágio, então tem para todos os gostos, né? Eu realmente, quando eu vim fazer meus estágios aqui, depois eu vou até fazer mais vídeos contando a minha experiência, assim, realmente cara, você vê seu sonho se materializando, é muito bom. Tem até quem opte por fazer os estágios antes, porque, nossa, eu lembro que nos plantões, né, quando de vez em quando no começo às vezes eu caía na besteira de falar, só que eu mudava muito de hospital, né, eu vivia de coringa, então isso me protegeu um pouco do mal olhado, né, mas e ficava lá o pessoal falando, mas você tem que ver se você vai gostar dos Estados Unidos mesmo, né? Se é isso tudo, vai que você não gosta. Eu olhava e falava, cara, pelo amor de Deus, eu estou aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, pegando linha amarela, linha vermelha, no hospital que já foi invadido por bandido 2 vezes. Assim, tem arrastão na rua de trás toda hora. No ano novo você ouve a comemoração a tiros. Tô ganhando aqui menos de US$ 20 por hora, trabalhando que nem um corno, sem direito nenhum de nada, sendo cobrado como se eu estivesse trabalhando no Hopkins. E aí você pergunta: será que eu vou gostar dos Estados Unidos, da maior potência do mundo, num país em que o médico faz US$ 300.000 por ano sem suar? No Brasil, o médico é agredido a cada 2 horas. Nos Estados Unidos, isso é inédito. O pessoal pergunta de preconceito. Eu nunca ouvi falar de preconceito com médico aqui. 1/4 dos médicos aqui nos Estados Unidos são estrangeiros, tá? Que nem a gente. E no Brasil, o próprio CFM ele divulgou um estudo da USP em que um BO por agressão médica é registrado no Brasil a cada 2 horas. E a gente sabe que esses números são muito piores, porque muitos não denunciam por medo de não dar nada, por medo de represália da chefia. Teve casos de agressão médica ano passado em que o colega denunciou e foi demitido. Então a gente sabe que na realidade é muito pior do que os estudos mostram. Eu achava o maior fim do mundo isso. Não, você tem que ver se você vai gostar mesmo. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, vocês não enxergam o fundo do poço em que a gente está. Nosso poder de compra caindo cada vez mais, a gente trabalhando que nem um doido, arriscando a vida aqui. Paciente podendo cagar na nossa boca a qualquer hora, você não pode reclamar, não pode fazer nada. E você está preocupado se vai gostar dos Estados Unidos? Nossa, eu ia dirigir Uber nos Estados Unidos feliz da vida. Imagina ser médico nos Estados Unidos. E realmente, quando eu vim para cá fazer os estágios, nossa, eu lembro que o da Flórida, que foi o último estágio que eu fiz, eu voltei para o aeroporto chorando, cara. Eu voltei chorando, eu não consegui segurar o choro, não. Falei, meu Deus, não é possível. Quando eu vi o avião chegando no Brasil, bati aquela depressão, né? Eu deixei para fazer os meus estágios só no final, porque eu sabia
que eu ia voltar para o Brasil muito deprimido. E realmente, eu voltei para o Brasil assim, insuportável. Estava insuportável trabalhar comigo, eu já não estava aguentando mais. E, cara, não é possível, né? Por misericórdia de Deus, ele me livrou desse destino aí, né, nas terras tupiniquins. E, meu amigo, eu te prometo, se eu conseguir, você também consegue, tá? Se você não me conhece, ó, no Brasil eu nunca passei de um generalista plantonista de subúrbio. Eu brinco que eu não tinha título nem de eleitor, muito menos RQE, nunca terminei uma residência no Brasil. Pesquisa nunca tive, tá, no Brasil, não fiz pesquisa nem de boca de urna, entrei na residência aqui nos Estados Unidos sem ter feito pesquisa nenhuma. Eu nunca tive parente nos Estados Unidos, nunca fiz curso de inglês na vida, tá? Aprendi apanhando muito. Tô apanhando até hoje. Então, assim, eu te prometo, se eu conseguir, tenha certeza, você também consegue e eu vou te mostrar o caminho. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vou te mostrar o passo a passo bem detalhado, todo o caminho que eu percorri para o seu caminho ser bem suave e logo logo você está aqui comigo nas terras do Tio Sam. E não esqueça, tá? Boquinha de siri. Boquinha de siri porque o brasileiro é caranguejo no balde. Quando um caranguejo tenta sair, os outros puxam. Então, sigilo médico, vai ser segredo nosso, tá bem? A gente só vai divulgar, é claro, só vai divulgar para os seus amigos que também quiserem ir embora, né? E só vai divulgar também quando você sair sua aprovação e você me chamar lá no Instagram e falar, Iago, pode divulgar que eu já estou de malas prontas, está tudo certo, vamos comemorar. E aí vou comemorar contigo com o maior prazer. Então, linkzinho aqui na descrição do vídeo, a gente se vê no meu curso. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe você, Deus abençoe a América. Saudações aqui do Texas.